Evangelho não. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 24. Gálatas 1, do 10 ao 24. Os irmãos acharam? Amém? Nós vamos estar dando continuidade à nossa exposição da Epístola do Apóstolo Paulo à região da Galácia. E essa série de mensagens tem como tema central a singularidade do Evangelho. O propósito geral da carta de Paulo aos Gálatas era justamente conduzir aqueles irmãos, aqueles cristãos, para a verdadeira liberdade do Evangelho, denunciando um cristianismo judaizante, um cristianismo, uma mensagem falsa acerca do Evangelho. Diz assim, então, Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Revelou o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguiam, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, nós te louvamos mais uma vez. Te pedimos agora que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, para que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos crescer na sua palavra. Que o seu nome seja glorificado, ó Deus, que o seu evangelho seja pregado com fidelidade e que possa encontrar em nossos corações solos férteis para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada, ou melhor, nas últimas 2 semanas, como demos início a essa série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz um forte apelo contra qualquer alteração ou acréscimo da mensagem do Evangelho. Paulo chega a afirmar que qualquer um que pregue uma mensagem falsa, uma falsa doutrina, deve ser considerado amaldiçoado, em algumas tradições, anátema. Na visão do apóstolo Paulo, qualquer mensagem que apresente qualquer coisa além da graça de Cristo, qualquer mensagem que apresente Cristo e mais alguma coisa para que nós sejamos salvos, não pode ser considerado o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Cristo fez para nos reconciliar com Deus. E partindo dessa premissa, nós vamos ver como o apóstolo Paulo desenvolve esse conceito. A boa notícia do que Cristo fez para nos reconciliar com Deus. Essa era a tese defendida
pelo apóstolo Paulo. E no texto que vemos, no versículo 10, Paulo escreve uma resposta que à primeira vista pode parecer uma resposta um tanto desconexa, mas ele escreve essa resposta a alguns irmãos da região da Galácia, alguns irmãos daquelas comunidades cristãs que se encontravam nessa região. Os mestres judaizantes daquele tempo estavam atacando o apóstolo Paulo, estavam questionando o apostolado de Paulo, estavam contestando a sua mensagem, questionavam as suas motivações. Diziam que Paulo diminuía as exigências do evangelho para alcançar o favor dos homens. Afirmavam que Paulo desobrigava os gentios, os crentes gentios da circuncisão para agradar aqueles homens. Acusaram Paulo de ajustar a sua mensagem de forma que essa mensagem fosse atraente aos homens e lhes ganhasse o seu favor. O apóstolo Paulo, porém, os irmãos conhecem bem, ele não era nem um pouco político em suas palavras. Ele não era nem um pouco brando. Seu propósito, obviamente, não era agradar aos homens. O propósito de Paulo sempre foi levar a eles a mensagem de salvação, e por isso, diante desses ataques, Paulo não se intimida, e sua resposta foi imediata. Paulo vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando eu agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Aqueles mestres estavam fazendo acusações levianas contra Paulo. Mas Paulo tinha plena consciência a quem ele servia. Quem é servo de Cristo, queridos, não está preocupado, não está atrás de sucesso, nem do favor dos homens. Paulo tinha essa consciência. Quem é servo de Cristo não muda a mensagem do Evangelho para atrair ouvintes. O propósito do ministério de Paulo não era agradar os homens, mas servir a Cristo. Quantas vezes temos medo ou receio de expor as nossas convicções? Em muitos contextos, nós entendemos, é de fato amedrontador você se revelar como um cristão. Talvez dentro da sua universidade, talvez dentro do campo político, talvez dentro do seu trabalho. Às vezes temos retaliações simplesmente por professarmos nossa fé em Cristo Jesus. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que quem é servo de Cristo não precisa se preocupar em ser aceito por esse mundo. E se talvez você já tenha se sentido assim em algum momento na sua vida, com medo, acuado, de se expor como um cristão, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para nós. E com base no texto que lemos, nós vamos ver como Paulo desenvolve esse conceito da boa notícia de salvação. Primeiro nós vamos entender a origem desse evangelho, a mensagem desse evangelho e o propósito do evangelho. E nós vamos começar com a origem desse evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Você que ainda manteve sua Bíblia aberta, os versículos 11 e 12 vão dizer o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Depois da sua defesa inicial, que nós lemos no verso 10, o apóstolo Paulo agora passa a explicar a origem do evangelho que ele estava anunciando. E ele defende o seu evangelho de forma eloquente.
Ele defende o seu evangelho, esse evangelho que ele anunciava, dizendo, olha, esse evangelho não é segundo homem nenhum, não foi aprendido por homem algum. Nem a fonte do seu evangelho, nem o método pelo qual Paulo recebeu foram métodos humanos. O evangelho que Paulo recebeu lhe veio por meio da revelação de Jesus Cristo. Isso, queridos, não diz respeito a uma revelação geral. Aquilo que nós entendemos, que Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que as coisas que foram criadas anunciam que existe um Deus. É revelação geral, mas aqui a gente está falando da revelação especial, pessoal para o apóstolo Paulo. E a gente observa duas questões interessantes nesse pequeno trecho que lemos. A primeira questão é que o verdadeiro evangelho, a mensagem do evangelho, ela não tem origem humana. O evangelho anunciado por Paulo não chegou a ele por instrução humana. Da mesma forma, ele aprendeu doutrinas do judaísmo. A história de Paulo vai contar que ele estudou aos pés de Gamaliel, autoconhecedor não só do judaísmo, mas da filosofia grega, do conhecimento grego. E esse conhecimento ele adquiriu de forma humana. Mas o evangelho anunciado não foi aprendido de forma humana, não foi nenhum homem que o passou. Por quê, queridos? Porque a natureza do evangelho é divina. A natureza desse evangelho não é uma ideia que surge na mente de pensadores filosóficos. O evangelho não é uma ideia que surge na mente de filósofos, políticos, sociólogos, mas a verdadeira evangelho é uma mensagem que surge na mente do próprio Deus. E isso é muito interessante. Paulo afirma que não só a mensagem do evangelho é de origem divina, mas também o seu próprio comissionamento apostólico. Nem a sua missão, nem a sua mensagem derivavam de homem algum. Ambas vieram diretamente do próprio Deus, por meio de Cristo, quando Paulo caminhava para perseguir cristãos durante a estrada de Damasco. O texto em Atos vai dizer que Jesus Cristo, uma luz, apareceu em sua frente. E assim então surge a mensagem do evangelho que Paulo carregava. A mensagem do evangelho que Paulo levava era uma mensagem de origem divina. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, queridos, não foi feito pelo intelecto humano. O evangelho verdadeiro não é um sistema filosófico, não é um sistema político, não é um sistema que busca e visa combater desigualdades sociais. Não é um sistema que visa resolver os problemas desse mundo terreno. A mensagem do Evangelho de Paulo não foi feita para solucionar problemas materiais da nossa vida, mas um problema espiritual que havia no nosso coração. E Paulo, então, revela isso, que essa mensagem não era um desenvolvimento do judaísmo. O evangelho de Paulo não é humano, mas era divino. O evangelho que Paulo pregava não era natural, mas era sobrenatural. Uma segunda questão que Paulo deixa claro é que esse verdadeiro evangelho ocorre e acontece, Paulo toma conhecimento dele através da revelação divina, no final do versículo 12. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Queridos, o evangelho é de Cristo. O evangelho vem de Cristo. O evangelho glorifica Cristo. Cristo é o centro do evangelho. Esse era o evangelho que Paulo levava. A origem do evangelho não é terrena, a origem desse evangelho não é humana.
não está focada no homem. O Evangelho não é focado no centro, ou melhor, o centro do Evangelho não é o homem. Nós não somos o centro do coração de Deus. O foco do Evangelho é Cristo. Cristo é o centro desse Evangelho. E por isso, os Gálatas têm diante de si o Evangelho de Paulo, uma grandeza da mensagem do Evangelho de Paulo, no qual não há nada para ser revisto, não há nada para ser diminuído, não há nada para ser acrescentado. Tudo que eles precisavam saber acerca do Evangelho havia sido contido nos escritos do apóstolo Paulo. E este é o argumento mais importante, o argumento central de Paulo. Paulo fala: a mensagem que eu carrego não é uma mensagem humana. A mensagem que eu carrego não pode ter sido obtida pelo conhecimento humano. A mensagem que eu carrego foi adquirida por meio da revelação de Cristo Jesus. Paulo não recebe esse evangelho da parte de homens, mas foi revelado pelo próprio Deus. Ele afirma que o seu evangelho não é segundo os homens, não tem qualquer iniciativa humana. E para comprovar isso, ele acrescenta que não fora instruído por nenhum mestre. Ele fala: olha, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. A gente precisa levar em conta, queridos, o contexto em que Paulo está escrevendo isso. Enquanto aqueles falsos mestres estavam atacando o apóstolo Paulo, alegando que o seu evangelho era deficiente, inferior, incompetente, fruto da iniciativa humana, da razão humana. E Paulo então argumenta que o evangelho pregado, o evangelho verdadeiro, ele havia recebido do próprio Deus. Paulo deixa claro para nós que o verdadeiro evangelho, queridos, somente pode ser recebido, somente pode ser conhecido, se Jesus Cristo se revelar a nós. Se o Senhor se revelar primeiro. Aqueles falsos mestres atacavam a Paulo. Eles se sentiam superiores por julgarem, por acharem que conheciam o evangelho, mas a verdade é que Deus não o havia revelado a eles. Só podemos conhecer o evangelho se Cristo o revelar a nós. É isso que Paulo está dizendo. E isso nos leva a um segundo ponto. Essa é a origem do evangelho. A origem do evangelho é de Cristo, é Deus. Deus é o centro. Deus é a origem desse evangelho. E esse evangelho só pode ser conhecido se Cristo revelar a nós. Mas qual é a mensagem desse evangelho? Vamos ler no versículo 13 ao versículo 16. Vai dizer assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Que evangelho é esse recebido por Paulo? Que mensagem divina era essa que incomodava tanto alguns dos falsos mestres, a ponto de contestarem o apostolado de Paulo, contestarem sua mensagem? Qual é a grande mensagem do evangelho que incomodava tanto e que continua incomodando hoje? Paulo começa o argumento dele voltando ao passado, o seu comportamento pretérito. A sua vida pregressa não era algo desconhecido por seus críticos. Eles sabiam muito bem quem era Paulo. E Paulo então fala, um religioso fanático: olha, vocês ouviram qual era o meu proceder no judaísmo? E na minha nação, quanto eu era muito melhor, muito superior aos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Paulo utiliza uma palavra aqui, proceder. Vocês ouviram qual foi o meu proceder ou procedimento
no judaísmo. Essa palavra proceder significa modo de vida, estilo de vida. Envolve mais do que o comportamento no sentido das atividades externas, daquilo que nós fazemos, mas refere-se ao estilo de vida como um todo, como nós vivemos, como nós nos comportamos em sociedade, as coisas que penso, as coisas que faço, as decisões que tomo. E Paulo vai dizer que ele se destacava entre os da sua idade. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da seita dos fariseus, um zeloso, implacável perseguidor do evangelho. Era um judeu de puro sangue, nascido na cidade de Tarso, de uma família muito provavelmente com boas condições financeiras. Foi enviado a Jerusalém para aprender a lei aos pés de Gamaliel. Destacou-se como um estudante, um erudito, poliglota, uma cultura invejável. Paulo era um homem de uma cultura enciclopédica, de personalidade e temperamento forte, um líder do judaísmo. Muito provavelmente estava sendo preparado para as mais altas posições dentro do judaísmo. Paulo fazia parte de uma elite intelectual do judaísmo, possivelmente um membro do Sinédrio, a mais alta corte. Paulo se revela como um antagonista implacável do evangelho. Paulo se revela como um perseguidor implacável desse evangelho. E Paulo se torna um perseguidor. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele se autodenominou, e nós vamos ver isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo se autodenomina como insolente, blasfemo, perseguidor. Paulo perseguiu a igreja de Deus com violência, de forma intensa, com excesso. E depois de falar do seu passado, Paulo passa a tratar do seu presente, da sua experiência de conversão. Paulo destaca que a transformação ocorrida em sua vida não havia sido causada pelos judeus, nem pelos cristãos, mas sim exclusivamente por meio de Cristo. Paulo vai dizer, no versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Não foi Paulo quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem o escolheu. Deus não o escolheu porque previu que Paulo iria crer em Cristo, mas Paulo recebe o dom da fé porque Deus o escolheu. Deus não escolheu porque Paulo havia praticado boas obras. Ele foi escolhido e separado antes mesmo de nascer. A eleição de Deus não se baseia no mérito de Paulo. Porque quando Deus chamou Paulo, Paulo ainda, como ele mesmo se declara, era blasfemo, insolente, perseguidor. A eleição divina não se baseia nos nossos méritos, queridos. A eleição de Deus sobre nós, ela é incondicional. E esse chamado que Paulo relata é um chamado irresistível. Paulo fala, e ele me chamou por sua graça. A eleição de Deus na vida de Paulo, ela é incondicional. E a graça na vida de Deus, ela é irresistível, queridos. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, quando Deus chama a mim e a você, quando Deus nos chamou, Ele nos chama de maneira eficaz. O mesmo Deus que escolhe é o Deus que chama, e quando Ele chama, a sua voz é irresistível aos corações do homem. E essa é a mensagem do Evangelho defendido por Paulo. Paulo argumenta, olha quem eu era, perseguidor, assassino, o pior de todos. Não existia salvação para mim, não existia saída, e essa era a má notícia do Evangelho na vida de Paulo. Essa era a realidade da vida de Paulo. Então Paulo afirma, mas Deus me separou desde o ventre materno
e por sua graça me chamou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a mensagem central, a boa notícia do que Cristo fez para restaurar a nossa comunhão com Deus. O Evangelho é simples, queridos. A mensagem do Evangelho é simples. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus fez para nos reconciliar com Deus. E só isso, meus irmãos. Mas aquelas pessoas não entendiam isso. Elas olhavam para essa verdade e não entendiam, achavam insuficiente, achavam que Cristo precisava dos seus esforços, da sua ajuda, da sua contribuição. E, infelizmente, muitos hoje ainda acreditam nessa mentira criada por Satanás para nos afastar de Deus. Acabamos confundindo o resultado do Evangelho com o Evangelho em si. E por essa razão, Paulo conclui o seu argumento falando sobre o seu comportamento. E sobre como agora as pessoas o enxergavam de maneira diferente. Paulo vai dizer no versículo 23 e 24. Apenas ouviam dizer aqueles que antes nos perseguiam, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo está fechando o seu argumento de que não aprendeu, não recebeu mensagem de homem algum, nem daqueles que já eram apóstolos antes deles, pois nem mesmo ele era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas o texto vai dizer que essas igrejas glorificavam a Deus a seu respeito, tanto pela conversão como pela sua pregação. E se aquelas igrejas faziam isso, faziam porque o evangelho que Paulo pregava era e é o único evangelho verdadeiro. O evangelho crido pelos judeus convertidos e combatidos pelos falsos mestres judaizantes. Paulo está afirmando aqui que o resultado do evangelho foi a transformação completa da sua vida. A mudança do comportamento, a mudança da sua forma, a mudança do seu proceder, do seu procedimento, a mudança do seu modo de vida foi completamente transformado por esse evangelho. Antes, Paulo era um perseguidor, mas Deus o escolheu, e porque Deus o escolheu, ele agora é um anunciante desse evangelho. Percebam, queridos, a transformação, a mudança de vida, o comportamento de Paulo não compunham a boa notícia do Evangelho. Paulo primeiro não mudou o seu comportamento para ser alcançado por Cristo. Como vimos, ele foi eleito e chamado antes, quando ainda era um dos piores perseguidores do Evangelho. E isso ensina algo muito valioso para nós nessa manhã, queridos. A transformação das nossas vidas não compõe a boa notícia do Evangelho. Não podemos confundir os resultados, os frutos do Evangelho com a boa notícia do Evangelho. Não precisamos mudar o nosso comportamento para sermos aceitos, mas somos transformados, mudamos nosso comportamento, porque fomos aceitos por Deus antes. Somos aceitos por Deus exclusivamente pelo mérito de Cristo na cruz. O nosso comportamento não compõe o Evangelho. O Evangelho é sobre o que Cristo faz. Mas se nós fomos alcançados por essa graça, se fomos alcançados por esse Evangelho, a transformação da nossa vida será um resultado desse Evangelho em nossos corações. E era isso que Paulo estava dizendo. Paulo argumenta para nós, então, 3 verdades acerca do Evangelho. Primeiro, a verdade é a origem do Evangelho. O Evangelho não é fruto de criação humana.
A nossa crença não é fruto de criação humana, mas é fruto de origem divina. Deus é o criador do Evangelho. Deus é o Evangelho. A segunda verdade é que Paulo revela a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez para nos reconciliar com Deus, mas essa boa notícia, ela é compreendida a partir da má notícia do que nós fazemos para nos distanciar dele. Então Paulo revela essa mensagem do Evangelho, ele fala a má notícia de que ele era o pior dos pecadores, inimigo de Deus, mas Deus o elegeu e com graça o chamou, e por meio de Cristo, Paulo foi reconciliado com Deus. E nós podemos olhar para a nossa vida hoje e nos lembrar de quem nós éramos, os pecadores que éramos e que somos, merecedores da ira, distantes de Deus, mas Deus nos elegeu e por meio de Cristo nos reconciliou com Deus. A terceira verdade é que Paulo demonstra o resultado desse Evangelho: transformação do homem e glorificação de Deus. E diante dessa realidade, queridos, eu queria fazer 3 aplicações para nós nessa manhã. A primeira aplicação, queridos, é que a mensagem do Evangelho só pode ser conhecida porque Deus a revelou a nós por meio de Cristo. A primeira aplicação destaca a importância da revelação divina. Deus, em sua soberania e graça, escolheu revelar a mensagem do Evangelho por meio de Cristo. O Evangelho não é uma invenção humana, mas é uma revelação de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza que o Evangelho foi um mistério oculto durante séculos, mas que agora foi revelado, e Jesus Cristo é a plena revelação de Deus ao mundo, e sem Ele não poderíamos conhecer a salvação. Meus irmãos, podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Podemos pregar, podemos anunciar, podemos evangelizar, podemos ensinar, mas se Deus não se revelar, não revelar o Evangelho ao coração do homem, o homem jamais poderá responder com fé e arrependimento a essa mensagem. Podemos fazer tudo, queridos, mas se o próprio Cristo não se revelar, não existe alternativa de salvação para o coração do homem. Só podemos conhecer a Deus e experimentar a verdade do Evangelho se Deus o revelar a nós por meio de Cristo em nossos corações. O verdadeiro Evangelho não pode ser conhecido nas cadeiras do seminário. O verdadeiro Evangelho não pode ser conhecido nas salas de ABD. O verdadeiro Evangelho só pode ser conhecido por meio da revelação, se Cristo for revelado a homens pecadores como eu e você. E se hoje conhecemos o verdadeiro Evangelho, essa mensagem, essa boa notícia de salvação daquilo que Cristo fez para nos reconciliar com Deus, se hoje conhecemos isso, é porque algum dia Cristo se revelou a nós. Não é fruto da minha capacidade de discurso, queridos. Ainda bem. Se os irmãos dependessem da minha oratória para conhecer a Cristo, estavam todos perdidos. Se os irmãos dependessem do meu intelecto para conhecer a Cristo, estavam todos perdidos. A única forma de conhecermos a Cristo é se Ele se revelar aos nossos corações. E a mensagem do Evangelho só pode ser conhecida. E podemos conhecer e conhecemos a mensagem do Evangelho, porque Deus um dia se revelou a nós por meio de Cristo Jesus. A segunda aplicação para nós nessa manhã é que devemos anunciar a verdadeira mensagem do Evangelho com fidelidade. A segunda aplicação é um chamado à fidelidade no anúncio do Evangelho.
A mensagem que Deus nos revelou em Cristo não deve ser alterada, não pode ser diluída. O apóstolo Paulo adverte severamente contra aqueles que pregam um falso, um outro evangelho. Nós vimos semana passada, a nossa responsabilidade nesse mundo é proclamar a mensagem da cruz. Mesmo que isso pareça loucura para o mundo. A fidelidade ao Evangelho implica em anunciar não apenas a graça de Deus, mas também o arrependimento e a necessidade de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não podemos simplesmente pregar às pessoas dizendo, olha, Jesus te ama. Olha, você quer aceitar Jesus, a graça de Deus para você? Não. Precisamos anunciar sim essa graça, mas dizer, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa responder a esse chamado eficaz com arrependimento e fé. Fé na certeza de que Cristo é o único e suficiente Salvador. Devemos examinar nossas palavras e ações para garantir que estamos comunicando o Evangelho de maneira clara e precisa. Devemos nos comprometer a não comprometer a mensagem de Cristo, mesmo diante da pressão cultural, para nós suavizarmos essa mensagem, para nós modificarmos o Evangelho, precisamos estar comprometidos a não comprometer essa mensagem do Evangelho de Cristo. Devemos rejeitar qualquer mensagem que nega a suficiência de Cristo. Qualquer mensagem que diga para você que você precisa contribuir, somar, acrescentar, doar, entregar, sacrificar aquilo que te custar, qualquer pregação que envolva moralismo, legalismo, devemos rejeitar isso, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez, e somente Cristo, e somente Cristo, e Cristo é suficiente para nos reconciliar com Deus. E essa mensagem nós precisamos anunciar agora com fidelidade. Isso nos leva à terceira aplicação. A terceira aplicação nos chama a viver de acordo com o Evangelho que pregamos. Precisamos demonstrar ao mundo o resultado do Evangelho nos nossos corações pela transformação da nossa vida. A transformação que o Evangelho opera em nós, ela deve ser visível ao mundo. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos de modo dignos do Evangelho. O que significa que em nossas vidas devem refletir a mudança que Cristo operou em nós. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser anunciada, mas uma verdade a ser vivida nesse mundo. Quando o mundo vê a transformação das nossas vidas, o fruto do Espírito agindo em nós, a santidade, o compromisso com a justiça, ele vê o poder do Evangelho agindo em nossos corações. O Senhor está nos chamando, queridos, a mostrar ao mundo o resultado do Evangelho em nossas vidas. Paulo conclui mostrando o resultado do Evangelho, dizendo, olha, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Essa é a mudança no comportamento da vida de Paulo, o resultado do Evangelho na vida de Paulo. Antes ele era perseguidor, agora ele anuncia essa fé. E o resultado dessa transformação, queridos, no versículo 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Queridos, você pode dizer que pelo seu comportamento alguém glorifica a Deus? Você, pai, você, mãe, pode dizer que seus filhos glorificam a Deus por sua causa? Você, filho, pode dizer que seus pais glorificam a Deus por sua causa? Você com seus funcionários, você com seu patrão, com seus alunos, onde quer que você esteja, você pode dizer que as pessoas glorificam a Deus por sua causa?
Que evangelho é esse que temos vivido? Qual o resultado do evangelho que temos experimentado? O Senhor está nos chamando nessa manhã a mostrar ao mundo o resultado do evangelho em nossas vidas por meio da transformação do nosso modo de viver. Isso inclui mudança de comportamento. Conversas que nós tínhamos, nós não temos mais. Pensamentos que nós tínhamos, nós não temos mais. Comportamentos que nós tínhamos, nós não tínhamos mais. Será que alguém glorifica a Deus pelo nosso comportamento? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. O Senhor está nos chamando nessa manhã, queridos, a mudar o nosso proceder, mudar o nosso comportamento, não para alcançarmos o seu favor, porque para isso Cristo já é suficiente, já temos o favor de Deus sobre nós, mas como resposta a esse favor que já conquistamos e encontramos somente por meio de Cristo. O Senhor, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo precisa transformar as nossas vidas. Não apenas o nosso coração, mas transformar o nosso comportamento, as evidências externas do Evangelho de Cristo em nossos corações. Só podemos conhecer o Evangelho, queridos, porque Deus o revelou a nós por meio de Cristo. Devemos anunciar esse Evangelho de forma fiel, sem alterar sua mensagem. E nossas vidas transformadas devem refletir o poder do Evangelho, demonstrando ao mundo o resultado da obra de Cristo em nós. Que possamos refletir nessas verdades e buscar entender, buscar enxergar, refletir sobre como eu tenho me comportado e se o meu comportamento é digno do Evangelho e se as pessoas que estão à nossa volta olham para nós e glorificam a Deus por nossa causa. Que essa mensagem possa ecoar em nossos corações. Esse é o nosso desejo. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos porque um dia, por meio de Cristo, o Evangelho chegou aos nossos corações. Nos ajude agora, ó Deus, a anunciar esse mesmo Evangelho com fidelidade. Mas, sobretudo, ó Deus, nos ajude a demonstrar os resultados desse Evangelho pela transformação da nossa vida. Demonstrar ao mundo a obra e o poder de Cristo Jesus. Que nossas vidas sejam um anúncio do Deus que salva por meio de Cristo. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém.